Gênesis, capítulo 39, versículo 1 em diante. Acharam? José foi, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam para os egípcios, chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. Até aqui. Senhor meu Deus e Pai, em o nome de Jesus, que eu possa diminuir agora para que tu possas crescer. Fale ao coração do teu povo no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu quero aqui compartilhar com vocês alguns princípios da vida de José que nós podemos tirar como exemplo para a nossa vida diária. Porque às vezes nós vemos esses personagens bíblicos e nós vemos eles fazerem coisas grandiosas, extraordinárias para Deus. Costumamos ver apenas o final, mas nós não percebemos o processo de tudo aquilo, de onde começou, o meio e o fim da história desses personagens. E quando nós olhamos para a vida de José, porque a Bíblia fala que o mesmo Espírito que estava nele também está em nós. E se nós tivermos a mesma percepção desse homem chamado José, nós teremos também resultados semelhantes ou maiores ainda. E Jesus ele disse: olha, vocês que creem em mim, vocês que aprenderem da minha palavra, vocês que tiverem a mesma fé que eu, vocês farão coisas que eu fiz e vocês farão ainda maiores. É a expectativa de Deus que nós sejamos usados por Ele para fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez, coisas maiores do que ainda os seus profetas, os seus homens que foram usados por Ele fizeram nesse novo tempo. E para isso você precisa entender alguns princípios, porque esses homens fizeram grandes coisas, mas eles também passaram por lutas terríveis, lutas de quase derrubar a pessoa. E aí quando nós olhamos a atitude desses homens que eles tiveram na vida deles, nós vemos como eles conseguiram se comportar diante das dificuldades, diante dos problemas e conseguirem vencer. Porque nós temos visto muitas pessoas passando por lutas, passando por dificuldade, e aí o que eles fazem? Eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar a igreja, porque eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, as coisas não resolvem, não melhoram, então eu vou abandonar essa igreja. Vou continuar, vou viver a vida, cansei, vou ficar me esforçando, deixando de assistir a minha TV, tirando me descontraindo, me entretendo na televisão, para ir para a igreja, sendo que não está mudando, não estou vendo coisas mudando na nossa vida. Mas há tempo de plantar e há tempo de colher. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há algumas pessoas que vão passar por lutas e vai durar aí uma semana e depois ela vai conseguir vencer. Mas também há aquelas outras pessoas que vão passar por lutas, por dificuldade, e que essas lutas vão durar 1 mês, 2 meses, aqui vai durar 1 ano, outros pode durar até 2, 5, 10 anos, dependendo da situação que você está vivendo, dependendo das escolhas que você fez. Essas lutas elas podem ser longas, podem ser prolongadas, e a dor ela pode ser intensa, mas se você lutar e você vencer a dor, você vai se tornar um vencedor. Mas se no meio do caminho você não aguentar a dor e você desistir, você vai ser um perdedor. Mas a Bíblia fala que Cristo, Ele te deu a unção, te deu a graça para que você se torne mais do que vencedor. Ele disse: vocês são mais do que vencedores. Então creia nisso, que você é mais do que vencedor. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das escolhas erradas que você tomou na tua vida, Deus ele é como um GPS, Ele sempre vai olhar para você e vai dizer: recalculando a rota, porque você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Recalculando a rota, porque eu vou te levar no lugar aonde eu quero que você esteja, no lugar de vitória. E ele diz em Jeremias capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Eu tenho um pensamento de paz, eu tenho um pensamento de prosperar, eu tenho um pensamento de dar a vocês um
fim que vocês desejam. Qual é o fim que nós desejamos, irmãos? Ser feliz, ser vitorioso em todos os lugares que passarmos, em todos os empreendimentos que nós colocarmos nas nossas mãos. E Deus, Ele diz sim e amém para nós. Mas nós precisamos aprender a nos comportar diante das dificuldades, diante das adversidades. E aí nós temos o exemplo da vida de José, que quando nós olhamos para a história de José, e nós vemos da forma como ele se posicionou, como ele se comportou diante das adversidades, nós tiramos exemplos magníficos para nossas vidas. E se nós colocarmos esses mesmos princípios em prática na nossa vida, nós iremos passar por todas as dificuldades, iremos superar as tribulações, os problemas, seremos vitoriosos e glorificaremos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez mais do que vencedor. Quando eu olho para a vida de José, e vocês sabem que José era um jovem que ele amava o seu pai, e que ele estava sempre colado com o seu pai, aprendendo todas as coisas. Mas ele tinha outros irmãos, 11 irmãos mais especificamente. Um ainda era muito criança, e os outros mais marmanjos, mais experientes, eles queriam divertir, eles queriam usufruir dos benefícios da vida, dos desejos da carne, e eles não estavam tanto conectados com o propósito do seu pai. Mas José era um jovem diferente, ele estava ali conectado, ele estava aprendendo. E uma das coisas que nós desafiamos a vocês é sempre estar conectado com pessoas que vão te ensinar a você ser uma pessoa melhor do que você já é, porque sempre alguém tem algo para agregar na sua vida, algo que os seus irmãos desprezaram. Eles não eram pessoas ensinadas, eles desprezavam o conhecimento, achavam que sabiam tudo e só precisavam se divertir e curtir a vida. Mas José era diferente. José estava conectado ao seu pai, conectado ao propósito do seu pai, conectado ao Deus do seu pai, conectado ao serviço do seu pai, e ele queria fazer o melhor, e ele queria aprender. E a pior coisa é quando nós nos acostumamos com aquelas pessoas que têm resultados extraordinários que poderiam nos ensinar. Veja que aqueles filhos de Jacó, eles eram homens que tinham oportunidade para aprender com um homem que era extraordinário, porque Jacó foi um homem extraordinário, era um homem de Deus, era um homem que tinha propósito de Deus, era um homem ensinável, um homem contrito de coração, quebrantado de coração, que tinha uma performance extraordinária e tinha muito para passar pelos seus filhos. Só que os seus filhos desprezaram esse conhecimento. E às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, e nós desprezamos a palavra, nós desprezamos os conselhos de Deus, desprezamos as orientações de Deus, e depois nós queremos que Deus nos abençoe. Olha só, não vai funcionar, não vai funcionar. Mas aqueles que colocam em prática os princípios de Deus, aqueles que colocam em prática os conselhos do Senhor, esses vão vencer. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. As aflições, elas existem, sempre vão existir na nossa vida. As dificuldades, elas vão existir, sempre irão existir na nossa vida. Mas a questão é, o que você vai fazer na hora da dificuldade? Como que você vai se comportar na hora da adversidade? Como que você vai agir na hora das adversidades que se opuserem à tua vida, aos teus propósitos? Como que você vai fazer? Quais são as ferramentas que você tem? Quais são as atitudes que você vai tomar? Por isso a Bíblia fala, Isaías 1,19, se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Porque Jesus venceu o mundo. Ele sabe como vencer o mundo. Ele sabe como vencer o estilo de vida do mundo. E por isso Ele nos deu a sua palavra, ferramentas, nos deu ali armas para nós lutarmos e vencermos, colocarmos cativo todo pensamento contrário a Deus. De fato a Bíblia fala em Romanos 12:2, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar nossa mente pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nunca se acostume com a presença de Deus. Não despreze a presença de Deus, não despreze o conselho de Deus, não despreze os ensinamentos de Deus, não despreze os princípios de Deus, porque vai fazer falta para você lá na frente,
Porque o diabo, Satanás, o adversário, o mal, os problemas, eles querem fazer você virar escravo, sofrer, se frustrar, angustiar, chorar, porque eles não querem ver você uma pessoa feliz. E Jesus, de fato, ele falou: Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir, matar os teus sonhos, roubar a tua paz, destruir a tua família. Mas eu vim para te dar vida, e vida com abundância, vida com fartura, em todas as áreas da tua vida. Por que desprezar o Senhor? Por que desprezar as orientações de Deus para as nossas vidas? Veja que foi uma falha dos seus irmãos. E quando você, a Bíblia fala que aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Quando você despreza a palavra de Deus, você fica sem sabedoria para viver essa vida. E quando as dificuldades, quando os momentos difíceis aparecerem na tua vida, você não vai saber como se comportar, vai tomar decisões erradas, decisões precipitadas, que vai te prejudicar a tua família, a tua descendência, podendo causar até a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Muitos estão morrendo, muitos estão matando seus sonhos, muitos estão matando seus propósitos, porque desprezaram o conhecimento de Deus. Mas aqueles que ficam firmes no Senhor, aqueles que colocam em prática os ensinamentos do Senhor, aqueles que colocam, eles se tornam mais do que vencedores, eles conseguem vencer a dor, eles se tornam invencíveis. E o que Deus quer que você se torne uma pessoa invencível, que você lute, você acredite, você mantenha a disposição, você mantenha a motivação e chegue aonde que Deus sempre quis que você estivesse, que é no pódio, sendo mais do que vencedor. E Ele te disse que Ele te colocou por cabeça e não por cauda, que Ele te colocou para você estar sempre por cima e nunca por debaixo, se tão somente você captar no entendimento de Deus, os ensinamentos do Senhor, colocar em prática na tua vida e viver uma vida extraordinária. José era diferente dos seus irmãos. José sabia do potencial que ele tinha ao lado do seu pai. Ele reconhecia que o seu pai era um homem poderoso, que era um homem sábio, que era um homem de resultado, e ele não poderia acostumar com aquilo que ele havia visto e estava convivendo dia a dia. Mas se ele desse ouvido ao seu pai, se ele desse ouvido aos seus ensinamentos, aos seus conselhos, ele poderia ser tão grande quanto o seu pai ou ainda maior. E Deus, ele viu isso, porque Deus, ele ama pessoas que são ensináveis. Deus, ele gosta de se comunicar com pessoas que são ensináveis, com pessoas que são humildes de coração, com pessoas que são quebrantadas de coração, com pessoas que querem dar liberdade para que Ele possa usá-los e fazer algo extraordinário no seu tempo, na sua terra, conduzindo pessoas para a eternidade. Por isso você está aqui nessa noite, porque Deus é contigo. Deus viu que José era aquela pessoa ensinável. E Deus sempre, ele tem um propósito, porque Deus não está de brincadeira aqui nessa terra. Deus, ele sabe que há um mal que quer levar as pessoas para o inferno, que quer destruir tudo aquilo que Deus fez, e Deus fez as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mas o mal, a destruição, Satanás quer destruir, quer derrotar. E por isso Deus está levantando pessoas, por isso o Senhor, ele chamou você, porque ele disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja, que vai pisar na cabeça de Satanás, levar pessoas para o céu e dizer que Deus é Deus na sua vida. José, ele se aproximou do seu pai, mas quando você se aproxima de Deus, você pode ter certeza que vai ter várias pessoas que vão se levantar contra você. Porque as pessoas, muitas pessoas que são usadas pelo mal, usadas pelo inimigo, têm inveja daquilo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. E assim foi. Os seus irmãos de José, quando perceberam que José estava aprendendo muitas coisas que o pai gostava, porque ensinava e o filho aprendia, porque cada vez que o pai entregava mais conteúdo para o filho absorvia aquele conteúdo. Quando eles perceberam que José iria se tornar muito mais poderoso do que eles, porque eles não tinham disposição para aprender, não tinha paciência para sentar na escola do seu pai e aprender com os seus ensinamentos, eles pegaram e tramaram algo para que pudesse destruir aquele que um dia iria ser mais do que ele. A Bíblia fala que Deus confunde os sábios com os simples, por meio do simples. Deus, ele não escolhe capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E as pessoas ficam loucas
porque eles eram pessoas tão simples, pessoas tão humildes, mas cheias do poder e da graça de Deus, fazendo extraordinário. Eles diziam: como pode ser isso? Mas porque foram cheios do Espírito de Deus. Porque nós temos o hábito de olhar as pessoas por fora, mas Deus olha as pessoas por dentro. Olha o que está no coração, olha se está disposto a fazer coisas grandiosas. Você acha que em todos os tempos não tinham pessoas melhores, por exemplo, do que Isaías? Pessoas mais capacitadas do que Isaías? Mas quando Deus pegou e falou assim: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Quem foi que levantou a mão? Isaías. Um homem menos capacitado do que muitos que estavam ali, mas ele estava com o seu coração aberto para receber Deus, para fazer a obra do Senhor, colocar em prática tudo aquilo que Deus estava propondo no seu coração. E o Senhor então vai e abençoa Isaías, dá a tarefa para Isaías, capacita Isaías, e ele se torna um dos grandes profetas da Bíblia. Você acha que não havia pessoas mais capacitadas do que Pedro? Um sujeito indouto, analfabeto. E ali havia pessoas que eram cultas, pessoas que eram poliglotas, pessoas que eram prósperas, pessoas que eram muito mais capacitadas. Mas quem foi aquele que pegou e teve a ousadia de se levantar quando estava todo mundo confuso, quando ninguém sabia o que fazer, quando achava que as pessoas estavam bêbadas, desembriagadas? Quem foi que teve coragem, autoridade e ousadia para chegar lá e falar: não, esse povo não está embriagado, mas eles estão cheios de Deus, e se vocês aceitarem Jesus Cristo, a vida de vocês serão transformada? Deus procura pessoas ousadas, pessoas que ousam acreditar no chamado e no poder da graça de Deus na sua vida. E se você se tornar esse tipo de pessoa hoje, você irá fazer a diferença no seu tempo. Você irá fazer coisas extraordinárias, você irá impactar a sua família, impactar a sua geração. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. José era esse homem, esse garoto ainda jovem, muito imaturo, mas era um jovem ensinável. A Bíblia fala que se tem uma coisa que nós precisamos procurar na nossa vida, é a sabedoria, é o entendimento, é a sabedoria que vai fazer você mais experiente, é a sabedoria que vai fazer você mais poderoso, é a sabedoria que vai fazer você tomar decisões corretas, concretas, assertivas, que vai te levar você ao lugar aonde que você sempre desejou estar. E a sabedoria é a palavra de Deus, do Deus vivo, que está aí há milhares de gerações, ensinando como nós devemos nos comportar e agir. Se os irmãos ficam revoltados e tramam contra ele, principalmente pelo fato quando eles tiveram a certeza que Deus havia um plano na sua vida, quando José compartilha o sonho que Deus havia dado para eles, e eles vendo as atitudes que José havia cometido, havia tomado no seu dia a dia, eles não tiveram a mínima dúvida de que José um dia iria reinar sobre a vida deles. E eles, com inveja, com raiva, por não aceitar, e às vezes as pessoas não vão aceitar. Você acha que as pessoas vão aceitar que você faça algo extraordinário, que você conduza, que você lidere? As pessoas não vão aceitar, a maioria não vai aceitar. Mas não fique pensando na maioria, não fique pensando se as pessoas vão aceitar ou se não vão, se gosta ou se não gosta. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Teu propósito está em obedecer a Deus e não os homens. Eles tramam, colocam José num poço, tentam matar José, acham que deveria matar, uns acham que não deveria. Então eles, para não matar, não deixar o sangue do menino ali derramado, pegam ele, tiram ele do buraco e vendem ele para os ismaelitas. Os ismaelitas levam ele para o Egito, prisioneiro, escravo. Envergonha. Uma das coisas que os judeus têm mais vergonha é de ficar nu, e os escravos precisavam ficar nus. Eles ficaram nus ali, era uma vergonha, uma humilhação terrível. Tem gente que, se for humilhado, que se for perseguido, essa pessoa vira o cão, fica revoltada, quer abandonar Deus, xinga todo mundo. Mas José não fez isso, José apenas confiou em Deus. Aqueles que me humilham, um dia verão a glória do Senhor na minha vida, e me verão Deus me exaltando. Que aqueles que são humilhados, Deus irá exaltar. Cair do homem, mas o levantar, Ele é de Deus. José chega no Egito, passa por momentos difíceis, mas mantenha sua fé, mantenha sua crença, mantenha sua confiança, sabe que a sua vida é um propósito de Deus, e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
chega ali, ele continua sendo excelente, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor em meio à dificuldade. Se você estiver passando dificuldade, se você estiver sendo escravizado, se você estiver sendo injustiçado, você ainda continuará mesmo assim dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, não pelo homem, mas para agradar a Deus, porque Deus ele vai te exaltar sabendo disso. José foi esse tipo de pessoa, que mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele sendo ali bombardeado, escravizado, ele continuou dando o seu melhor, não para agradar homens, mas para agradar a Deus, porque ele sabia que quando ele agradasse a Deus, ou mais hoje ou mais amanhã, o sofrimento iria passar e ele seria honrado e glorificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Aí nós aprendemos algumas coisas com a história de José. Primeiro você precisa aprender uma coisa: cuidado com a raiva, cuidado com o rancor, cuidado com o ódio do seu coração. Porque a raiva, o rancor, a inveja, o ódio do nosso coração nos faz nós cometermos atitudes destrutivas. Quando os irmãos de José perceberam que José iria ser uma pessoa extraordinária, começaram a se encher de raiva, ódio, rancor no seu coração. Tudo que José fazia dava certo, tudo que José colocava as mãos dava certo. Às vezes a pessoa fica com raiva porque o irmão chega aqui no culto, vem abrir o culto e faz o seu melhor. Às vezes a pessoa fica com raiva porque o irmão vem e ele prega, porque ele está na célula, ele está liderando e ele está fazendo coisas que você gostaria de fazer, que você não consegue fazer tão bem quanto ele ainda, ou porque você não se preparou, porque não é o seu chamado, e começa a entrar um ódio, um rancor, uma inveja dentro do teu coração. Pelo amor de Deus, toma cuidado com isso, porque você está prestes a cometer um assassinato espiritual com a tua vida, com o teu propósito e com o propósito de alguém. Quando eles permitiram isso surgir no coração deles, porque nós somos sujeitos a isso. O ódio, o rancor, a raiva pode sim aparecer, nós somos sujeitos. Eu sou sujeito a isso, você é sujeito a isso. Agora a questão é, o que você vai fazer quando isso acontecer na tua vida? Como que você vai se comportar diante dessa situação? Quando as pessoas te irritarem, quando você tiver inveja de alguém porque você gostaria de estar na posição dela, mas você não pode, ou porque você não se preparou, ou porque ali não é o teu lugar. Quando aparecer esse sentimento, é preciso você lutar, repreender, tirar esse ressentimento do teu coração, porque se você deixar crescer, isso é como uma semente do mal, que ela vai crescendo, ela vai germinando, ela começa a dar frutos maldosos, e traz problemas, sérios problemas para aquelas pessoas que estão à sua volta. Aqueles irmãos de José não vigiaram. Quando o sentimento surgiu no coração deles, ao invés de eles lutarem contra aquele sentimento, ao invés de eles repreenderem aquele sentimento, eles começaram a permitir que aqueles sentimentos crescessem no coração deles, e chegou num ponto que o fruto foi a maldade de querer matar o seu irmão, de colocar longe uma pessoa que era justa, uma pessoa que era humilde, uma pessoa que era usada por Deus, escolhida por Deus para fazer uma coisa extraordinária para o seu tempo. Primeira coisa que nós aprendemos: tome cuidado com o sentimento que está gerando no teu coração. Satanás, ele sempre vai lançar seta, o mal sempre vai lançar seta no teu coração, para que você possa se tornar uma pessoa raivosa, rancorosa, invejosa, mas não aceite isso. Passe o sangue de Jesus no teu coração, repreenda esse mal, se prepare mais, peça a Deus para que Ele possa te mostrar a posição que você deve estar, e no tempo de Deus tudo vai acontecer ao teu favor. A segunda coisa que nós aprendemos com a vida de José é que Deus era com ele. Apesar das pessoas não gostarem de você, apesar de muitas das pessoas não gostarem de você, porque você está a serviço não de homens, mas você está a serviço de Deus nessa terra. Você tem algo que Deus colocou dentro de você. Apesar das pessoas, da maioria das pessoas, não concordarem com a mensagem que está dentro de você, Deus, Ele colocou uma mensagem dentro de você, que você precisa levar essa mensagem, porque um dia alguém orou por você, porque um dia alguém esperava por você, esperava pela tua mensagem, a tua mensagem que será transformadora na vida deles, uma mensagem que irá falar da forma com que essas pessoas entendam, da forma com que essas pessoas consigam receber. Então não pare, continue acreditando, continue falando, enquanto você tiver fôlego, enquanto você tiver vida, enquanto você tiver voz, enquanto você tiver mãos para você escrever, anuncie a mensagem que Deus colocou no teu coração, porque alguém irá receber essa mensagem e será grata um dia diante de Deus pela tua vida. Glória a Deus, amém. José poderia parar,
José poderia ter ficado revoltado, mas mesmo em diante de dificuldades, José falava, mesmo diante das situações mais adversas, desfavoráveis para a sua vida, ele continuava alimentando a sua mensagem, proferindo a sua mensagem de bênção, mensagem de vida, mensagem de esperança. E aonde quer que ele chegava, Deus era com ele, porque Deus é com aqueles que levam a mensagem positiva para essa humanidade. As pessoas irão tentar te parar, mas Deus irá falar: vai que eu sou contigo, vai que eu sou teu Deus, eu te pego pela tua mão direita e te ajudo, e vai porque eu sou contigo. Deus era com José, todo mal querendo derrubar José, atrapalhar José, mas Deus estava protegendo José. Deus era com José o tempo todo, como nós lemos aqui em Gênesis capítulo 39, no versículo 2. Deus era com José. Às vezes você está passando por momentos difíceis, às vezes você está passando por momentos de crise, você acha que tudo acabou, que Deus não é contigo, mas Deus está contigo, Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Poderia estar passando por algo pior, poderia ser muito pior, mas aquilo que você está passando, Deus é contigo, e amanhã você vai ver que valeu a pena estar ao lado do Senhor fazendo aquilo que Ele quer. José continuava, apesar das dificuldades, Deus estava protegendo ele o tempo todo. Eles queriam matar, o desejo era matar José, seus irmãos queriam matar, mas Deus protegeu José. Falou assim: não vai matar, então vamos vender ele. E ele chega lá no Egito ali, todo estourado, arrebentado, e Deus pega e guarda ele e fala assim: eu vou colocar graça em você, para que alguém que acredite em você, acredite na tua mensagem, possa abrir portas para você. Irmãos, não importa a dificuldade que você está passando, não importa os problemas que você está passando, continue fiel a Deus, continue fiel aos princípios do Senhor, porque mais hoje ou mais amanhã, Deus vai colocar pessoas estratégicas na tua vida, para abrir portas para você e te levar no lugar aonde que Deus sempre quis que você esteja no trono, reinando para a glória de Deus e abençoando vidas. Terceira coisa que eu aprendo com a vida de José: José era um jovem íntegro, um jovem honesto. E por a pessoa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta e uma pessoa temente a Deus, essa pessoa vai prosperar. Ainda com o pouco que tem, Deus vai fazer muito. Porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Não adianta você ter muito se você não tem Deus, se você não tem as orientações de Deus. Não adianta você ter muito se você não é honesto, porque mais hoje ou mais amanhã a casa vai cair, você vai ser preso. Olha quantos políticos inteligentes que estão aí, que poderiam fazer coisas muito maravilhosas para o nosso país, mas usurparam daquilo que não pertenciam a eles, roubaram e hoje estão presos na cadeia com ideias interessantes que poderiam mudar a história do nosso país. Não adianta você ser inteligente se você não é temente a Deus, se você não é honesto, porque mais hoje ou mais amanhã a casa vai cair, você vai ser desqualificado e talvez preso, talvez até morrer. Mas se você for uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, pode passar o momento que passar, as dificuldades que você passar, vai chegar no momento que Deus vai fazer assim: é hora de fazer você prosperar. Em tudo, mesmo que eles tentavam tirar tudo de José, tiravam tudo de José, tiraram a riqueza, porque ele seria o herdeiro de Jacó. Eles tinham expectativa de ser o herdeiro de Jacó. E pela inteligência, pela dedicação, pela doação que ele tinha em entender os princípios e os fundamentos do seu pai e temer-se a Deus, ele seria muito mais poderoso e mais rico do que o seu pai. Mas veja só, eu abro um parênteses aqui para dizer para você: se você for uma pessoa temente a Deus, se você for uma pessoa justa, se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa ensinável, pode tirar tudo que é seu, pode colocar lá no mais baixo nível, quando passar que não, daqui a um tempinho você volta a ser grande, porque Deus colocou uma semente de grandeza na tua vida. Acharam que tirar tudo de José seria o bastante suficiente para poder colocar ele abaixo de zero. Vamos deixar esse jovem como escravo, quero ver se ele vai ser rei, quero ver se ele vai mandar, quero ver se ele vai ser o sol e todo mundo vai se curvar diante dele. Mas quando Deus dá uma palavra no teu coração, quando Ele te chama para reinar, não adianta Satanás, o inferno, as pessoas se levantarem contra você, porque você se tornou mais que vencedor e Deus selou e Ele é contigo.
que mentas, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te chamou, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir, porque Ele te ama. Tiraram tudo de José, colocaram José como escravo. Deus era com ele, abre as portas e Potifar coloca ele como chefe dos escravos, e Deus começa a abençoar ele de uma tal forma que tudo que ele colocava a mão prosperava. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 3, que Potifar percebeu que ele era um jovem diferenciado, que Deus era com ele, que tudo que ele colocava a mão era abençoado e que ele prosperava. Esse homem então traz José para viver com ele ao seu lado, porque é uma promessa da Bíblia, que quando nós fazemos bem feito, quando você vê um perito na sua área, vai andar com reis. Talvez o que está te faltando na tua vida para que você possa andar com pessoas extraordinárias é você ser perito, é você fazer o seu melhor, é você aprender e ser melhor do que você é hoje. E aí sim você vai estar andando com pessoas extraordinárias, você vai ser chamado para andar com pessoas extraordinárias. E aonde está Jim Rohn, um grande americano, tem livros escritos por todo mundo. Ele fala que nós somos a média das pessoas que nós andamos, as 5 pessoas que nós andamos, os livros que nós lemos. Nós somos essa média. Quem é você? Com quem você está andando? Com quem você está convivendo? Talvez você tenha isso porque você anda com pessoas que não são as pessoas ideais para andar com você e te colocar no caminho onde que Deus quer que você esteja. Pare e pense, veja com as pessoas que você está andando, os livros que vocês estão lendo, as programações que vocês estão assistindo, e olha para você e veja quem é você, como você está. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus tem um propósito muito maior para a tua vida, um propósito muito mais grandioso para a tua vida. José, eu aprendo com José, que José era um homem que sabia administrar os seus recursos. Há pessoas que dizem, alguns líderes, eles costumam dizer que você não tem que guardar riqueza na terra, só no céu. Mas quando nós olhamos para a vida de José, nós percebemos que esse homem era um homem inteligente, um homem justo, um homem íntegro, que amava a Deus, temente a Deus, mas era um homem responsável, porque ele sabia que ele tinha algo para fazer, a sua descendência iria precisar dele. E ele soube administrar os seus recursos. Ele guardou recursos, criou tesouros nos céus, mas também criou na terra. Ele teve uma preocupação de cuidar dos seus recursos celestiais, mas também teve a preocupação de guardar os seus recursos terrenos. E por isso Deus escolheu ele para que pudesse gerir uma grande nação e toda a humanidade no seu tempo. Porque José não era aquele crente espetacular, espiritual ao extremo, que queria guardar apenas tesouro nos céus e gastava todos os seus recursos aqui na terra, porque não pensa no amanhã, irresponsável, e não pensa nos seus filhos, na sua descendência. José era um homem sábio que sabia administrar os seus recursos, que gastava menos do que ganhava, que sabia viver num padrão de vida abaixo daquilo que ele ganhava. E por isso, quando o faraó, ele fala assim: quem que nós podemos colocar para administrar o Egito, se não você, que é um homem que é temente a Deus, que é honesto, que é justo, que sabe administrar os seus recursos? É importante nós trabalharmos para criarmos recursos celestiais, mas é importante nós trabalharmos para criar recursos nessa terra, porque amanhã você morre e os seus filhos ficam aí. E o que você deixou para os seus filhos? O que você deixou para eles? Seus filhos, seus netos. Então pare e pense nisso. Além do que, talvez você possa ser usado para que possa fazer algo, assim como José foi usado naquele tempo. Outra coisa que eu aprendo com a vida de José, que José era um homem que tinha o seu coração quebrantado, que sabia perdoar. Quando as pessoas que não sabem perdoar se machucam, elas pisam no seu calo, essas pessoas ficam com ódio, ficam com raiva, ficam rancorosas, não querem saber, não olham mais na cara das pessoas, não tem compreensão nenhuma. Mas por que Deus usou tanto José? Porque José era um homem que sabia perdoar, que sabia entender todas as coisas,
que apesar das dificuldades, apesar das debilidades, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus está no controle da nossa vida, e José soube entender isso, que apesar das dificuldades, Deus estava no controle da sua vida. E ainda quando nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida, ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque Deus vai estar conosco, porque 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, nós iremos passar pelo vale, e do outro lado nós iremos cantar o hino de vitória, porque Deus foi conosco, e não nos desamparou. Você precisa aprender. Se você quer se tornar uma pessoa invencível, você precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoas que vão te pisar, que vão te humilhar, que vão fazer com que você possa tropeçar. Mas se você tropeçar, Deus vai te colocar de pé, porque você está firme, firmado na rocha, naquele que te amou e te conduziu para que você possa viver uma vida extraordinária nesse tempo. Mas é esse tipo de pessoa. Quando os irmãos dele chegou, ele pegou e começou a conversar com os seus irmãos, como se não era o irmão deles, e ele começou a questionar. Quando ele se revelou para os irmãos, falou assim: sou eu, sou irmão de vocês. Os irmãos dele pensaram: vão me matar, ele vai matar, vai mandar matar a gente, agora ele tem poder, se cumpriu aquela palavra que ele havia falado. Se Deus falou contigo, você pode ter certeza que vai se cumprir. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 10, a Bíblia fala que Deus, ele vai trazer aquelas pessoas que dizem que são de Deus, mas que não são, mas que pertencem à sinagoga de Satanás. Deus vai trazer essas pessoas debaixo dos teus pés, para adorar o Senhor nos teus pés. Vai se cumprir. Agora José poderia pegar e pisar neles, José poderia pegar e mandar matá-los, e assim eles pensavam, assim o mundo pensa, é a forma do mundo pensar. Quando essa pessoa crescer, quando ela estiver numa posição de destaque, ela vai me humilhar, ela vai me rebaixar, ela vai acabar com a minha vida. Mas aqueles que são tementes e usados por Deus, aqueles que irão chegar numa vida vitoriosa, não vai pisar, não vai destruir, não vai fazer nada de mal, mas vai levantar essa pessoa e mostrar: foi Deus que fez na minha vida, e Ele fará na tua também. José, levante seus irmãos, vocês não precisam ter medo. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que Ele pudesse me trazer aqui, porque Deus faz com que o mal se torne em bênção na minha e na tua vida. Ainda se eles quiserem fazer mal para você, você pode ter certeza que debaixo das asas do Senhor você está seguro, e todo mal vai se transformar em bênção na tua vida, assim como aconteceu na vida de José. Eu quero que você ponha-se de pé. Que você possa aprender como José esses fundamentos. José, ele foi um homem tão importante, ficou marcado na história, porque ele colocou esses princípios que eu compartilhei com você nessa noite em prática na sua vida. E não acho que você não vai passar por problemas, não acho que você não vai passar por dificuldade, porque você vai. Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele nos entregou os seus princípios, os seus fundamentos, e se nós colocarmos em prática nas nossas vidas, nós iremos superar qualquer adversidade, dificuldade que aparecer diante de nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.